que tem mais mobilidade, né, que pode carregar explosivos a ponto de não só atirar com uma arma, mas também de explodir um lugar e que pode ser enviado em grandes quantidades. Ou seja, ele pode ser direcionado para um lugar específico sem causar muitos danos colaterais. Então, assim, eles acabam funcionando como um juízo que vem do alto, um evento que se repete, imagens que se repetem, e é como nós mencionamos aqui muitas vezes, a pedra no espelho d'água, né? Evin Bamaremai. Ou seja, eventos históricos vão acontecendo, refletindo o poder da mensagem profética. E isso acontecendo agora, debaixo dos nossos olhos. Fique aqui com a gente até o final, que eu quero trazer informações importantíssimas sobre o teor dessa guerra e o vínculo que ela está tendo com algumas profecias bíblicas para os nossos dias. Eu sou Rabino Yosef Barur, trazendo mais esse vídeo muito importante para vocês. Shalom, shalom, queridos Raveirinha aqui do nosso canal Rabino Yosef Barur. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal para vocês. Estivemos um pouquinho ausentes, né? Nós tivemos um período de mudança aqui na nossa região, saímos de uma cidade para outra, mas agora estamos de volta com mais vídeos aqui no nosso canal, um cenáriozinho diferente aqui com nossa biblioteca e trazendo os vídeos para vocês, trazendo conteúdo aqui no nosso canal, conteúdo com muita seriedade e espiritualidade, com temor aos céus, que é o nosso foco, né, de transmitir a Torá, né, as mitzvot, os mandamentos de Deus, e Edut Yeshua HaMashiach, e o testemunho de Yeshua, o Messias único e verdadeiro de Israel. Então, nós estamos aqui hoje trazendo um tema muito importante que reflete o quadro das profecias bíblicas no que diz respeito ao que estamos vivendo agora, que é período de guerra, e como essas guerras têm refletido o próprio juízo divino entre as nações. Né? Nós vamos ver alguns conceitos bíblicos aqui, até mesmo conceitos dentro das palavras dos sábios de Israel, e mostrando, né? Ou seja, conectando com os eventos dos dias atuais. Bom, antes da gente entrar aqui no nosso vídeo, eu quero lembrar a todos sobre a nossa Yeshivá, Azil, Azeit Yosef Yeshiva University, que estão com as portas abertas para você. Se você tem o interesse de crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas, da Palavra do Eterno Deus, nós temos um plano, um projeto que vai desde Gênesis até Apocalipse, no nosso primeiro nível da nossa Yeshivá, onde você pode estudar completamente os comentários dos sábios de Israel, profundamente as escrituras dentro do seu idioma original. Vem estudar conosco se você quer crescer mais no conhecimento sem alterações, né? Porque a gente hoje está vendo guerras de informações na internet, né? Muitos querendo se sobressair sobre outros, mas nós já estamos aqui com seriedade fazendo esse trabalho já há tempo e contamos muito com a satisfação de todos os alunos, nossos alunos que passaram pela nossa ZIL, pela Zeit Yosef Yeshiva University. Aqui abaixo do vídeo você tem na descrição todas as informações para você entrar na nossa secretaria e assim fazer a sua inscrição conosco e vir estudar com a gente. Tá bom? Você já é muito bem-vindo, Baruch Rabá, e vamos ao nosso vídeo de hoje. E peço a você que não se esqueça aqui do seu like, né? Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, compartilha esse vídeo. Olha, agora mesmo, se você chegou até aqui, deixa o seu like, é muito importante. Você sabe, você está cansado de ouvir isso, mas você sabe que é importante, né, para que a gente possa ter mais visualização e possa chegar, né, os estudos, esse conhecimento a outras pessoas. Como nós mencionamos para vocês, compartilhando aqui esse tema tão importante e tão atual, né? As escrituras elas continuam se completando, elas continuam se cumprindo. E o que eu quero trazer hoje aqui é sobre os drones. Quando os céus julgam desde as armas celestiais aos drones. Gente, esse é o quadro. Esse é o quadro. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa aqui, que aqui na nossa sinagoga, aqui nos Estados Unidos, aqui na Flórida, nós tivemos um amigo aqui congregando com a gente,
E ele, de uma hora para outra, quis ir lá para a Ucrânia para lutar com a Ucrânia, na Ucrânia, ao lado da Ucrânia. Né? Ele foi recebido lá no exército e ele está lá. Né? A gente nem tem muita notícia dele. Mas uma das informações que ele falou, que ele passou para a gente, é que a coisa mais horrível que tem são os drones. Porque a pessoa está lá no front, lá, está lá na trincheira, está lá, ou seja, fazendo o trabalho dela de guerra, guerreando, de repente aquele barulho de drone vem e o drone ataca, ele destrói, ele explode. Então, assim, realmente tem sido uma guerra totalmente diferenciada, né? Mas olha, acompanha com a gente aqui que a gente tem umas conexões muito importantes que eu tenho certeza que vai abrir mais e mais os seus olhos espirituais. Bom, dentro desse tema, muito importante a gente entender que estamos vivendo em uma geração em que a guerra mudou. O inimigo não precisa mais estar presente. Veja isso, isso é um conceito muito importante. A destruição pode vir dos céus, silenciosa, precisa e invisível. O que era antigamente considerado como um mistério espiritual, hoje tem uma linguagem visível. Gente, isso é como comparar os raios antigamente. Antigamente, quando não se conhecia muito profundamente a ciência, as leis da física, né, se acreditava que os raios vinham dos deuses, né? Mas depois, ou seja, foi se estudando, foi esse conhecimento, o conhecimento foi ampliando, né? O conhecimento foi crescendo, se multiplicando e se entendeu sobre as leis da física, a questão dos eletromagnéticos, né? A eletricidade, cargas positivas e negativas. Então, assim, avança-se a ciência, avança o conhecimento e aquilo que estava apenas no mundo espiritual passa a vir para um mundo já compreensível das coisas e suas leis. Então, justamente, é claro que eu não estou aqui tirando a espiritualidade de tudo, porque realmente tudo está imerso na espiritualidade, mas é entender como essa espiritualidade ela se manifesta no mundo físico. Isso é muito, muito importante, né? Bom, então continuando, de fato há um certo padrão, o juízo que vem do alto, porque sim, os drones eles vêm por cima, né? E eu quero já trazer para vocês aqui exemplos bíblicos de que lá no passado, também o juízo veio dos céus. Veja só, Sodoma e Gomorra choveu fogo e enxofre dos céus, como você pode confirmar. Sefer Bereshit, Gênesis 18, também lá em Gênesis 19, 24, e também Lucas fazendo referência lá em Lucas 17, 29. Temos também chuva de granizo, que no caso ali foi fogo-gelo, choveu gelo e fogo dos céus, como uma das pragas que afetou o Egito na época quando o povo de Israel estava no Egito e Moisés foi usado por Deus ali, Moisés e Arão. Também lá em Shemot, Êxodo 9, 23. Também tivemos grandes pedras que caíram dos céus. Vocês lembram disso? Muita gente não se recorda desse evento, mas as grandes pedras que caíram dos céus está lá em Josué, capítulo 10, verso 11, quando Deus enviou essas grandes pedras dos céus para afetar os inimigos de Israel, dando vitória a Israel. E Eliahu Hanavi, o que dizer do nosso grande profeta Elias, que pediu e veio o fogo dos céus e consumiu o holocausto e glorificou o nome de Deus, e ali foram eliminados os profetas de Asherá e de Baal. Lá no primeiro livro dos reis, Melachim Aleph 18, capítulo 18, versos 38 e 39. Então você percebe aqui que dentro do contexto bíblico, todos esses eventos vieram do alto, né? Ou seja, juízo que veio do alto para trazer vitória ao povo de Deus, para glorificar o nome do Criador, né? E o que a gente vê hoje? Nós estamos vendo algo muito semelhante, né? Quando Deus julga, muitas vezes o juízo não vem da terra, ele vem dos céus. E esse é um fato que a gente comprova com esses eventos bíblicos. Hoje a gente está vendo uma coisa muito semelhante acontecer no cenário, né? Que é claro, não está sendo dentro do mundo espiritual apenas, mas se manifestando também nos nossos, no mundo físico. E aqui você vê a dimensão invisível da guerra. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, que todos nós enfrentamos uma guerra espiritual. E essa guerra, ela é refletida nas escrituras
a gente observando o livro do profeta Daniel. Lá nós vemos que, lá em Daniel 10:13, existe sim uma guerra espiritual e ela se manifesta com a guerra física. Então, olhe para mim aqui agora. O profeta Daniel, quando ele estava lá, já terminando ali o cativeiro, os 70 anos do cativeiro, ele começou a orar a Deus e pedir: Senhor, fala comigo, o que vai acontecer agora? O profeta Jeremias falou que seriam só 70 anos. Já está passando, já finalizou. E agora? Então, o anjo Gabriel, Malar Gabriel, é enviado por Deus para trazer a mensagem ao profeta. E o que vai acontecer? Há uma barreira que se forma no mundo espiritual. Essa descrição fala para a gente de uma maneira muito profunda, ela é muito reveladora. Quando o anjo veio com a mensagem de Deus para o profeta, houve uma barreira espiritual, estamos falando de seres espirituais, que impediram o Malar Gabriel de vir para transmitir a mensagem, a revelação para o profeta Daniel. E essa barreira, esse conflito, permaneceu durante 3 semanas. Foram 21 dias insistindo, tentando passar. Ou seja, desde o primeiro dia que ele começou a orar, a resposta foi mandada dos céus, mas só conseguiu chegar essa resposta depois de 3 semanas. Então, o anjo Gabriel teve que pedir ajuda, veio Micael, né, Miguel, e ali abriu o espaço do mundo espiritual e o anjo Gabriel veio com a resposta. Então, isso mostra para gente que existe sim uma guerra espiritual. E aonde que é o ponto central aqui? O anjo fala para Daniel, né? Eu fiquei ali sozinho com o príncipe da Pérsia. Depois, quando Miguel chega, ele disse: Olha, eu vou ter que voltar porque ainda vem o príncipe da Grécia. Eram os reinos que estavam para chegar. Então a gente vê que antes de acontecer aqui, no plano físico, já começa uma movimentação espiritual. Então veja que o mundo espiritual é uma realidade e muita gente não conhece, muita gente ignora essa realidade espiritual, né? Então, sim, existe uma guerra espiritual e ela se manifesta com guerra física. Ou seja, nem toda guerra visível começa na Terra. Então, você pode perceber agora pela guerra que está lá no Oriente. Não pense que é apenas guerra de interesses humanos. Por trás dessas guerras existe um mover espiritual com interesses espirituais refletindo no mundo humano, ok? Bom, olhando, né, para a tradição judaica, para Massorá, temos referências indicativas dos juízos que vêm do alto. Então, eu quero trazer aqui algumas palavras de alguns rabinos, de alguns escritos judaicos, que também expressam essa ideia. Tá? No Zohar 2, do 34b ao 35a, comentando a Parashá Bo, se fala sobre os agentes do juízo. Então, dentro desse contexto, né, temos essas referências aos mensageiros do juízo, agentes que executam decretos, forças sem vontade própria, elas apenas obedecem. Você vai encontrar essas mesmas referências também no Zorra 1:63b, comentando a Parashá Vairá, falando sobre Sodoma, né? O Zohar 2:111b, falando sobre os emissários. E o Zohar 3, ali no 57a, falando sobre forças executoras do juízo. Então veja que até mesmo dentro do pensamento judaico se tem esta compreensão de que essas forças espirituais, elas trazem juízos vindo do alto, né? Deus tem executores do juízo enviados que cumprem ordens com precisão. Isso nós estamos falando agentes do juízo, né? Bom, Rambam, Rabi Moshe Ben Nachman, né, ou conhecido também como Nachmanides, também ele comenta sobre Shemot, Êxodo 12:23, sobre Iov, Jó 1:12 e sobre Vaikra, Levítico também 26:11. Ele traz um comentário expressando que nada acontece por acaso, há sempre intermediários espirituais. Então, que coisa interessante, né? Entre o juiz e o réu, aquele que vai ser sentenciado, existe ali os intermediários que vão executar, né, esse juízo. Também outro rabino, conhecido como Malbim, Rabi Meir Leibush Ben Hiel,
Ele comentando sobre Isaías 10, do 5 ao 7, sobre Salmos, Terrilim também 78, 49, e sobre Habacuque 1, ele traz a ideia de que o juízo de Deus, ele é preciso, ele é direcionado, ele é inteligente, né? O mundo, ele realmente não é aleatório, ele é administrado. E nas palavras desses grandes rabinos aqui, que comentaram, que trouxeram suas interpretações sobre os mundos espirituais, também carregados ali de tradições antigas, que vêm com informações muito interessantes, também encaixando, harmonizando esse mesmo conceito de que o juízo vem do céu, existem executores do juízo, existem intermediários, né? O juízo de Deus ele é preciso, ele é direcionado, ele é inteligente, né? Então essas coisas nos faz ver que realmente o que está acontecendo lá no Oriente é algo que reflete o mundo espiritual. Então esse é o nosso tema de hoje, olha, drones, né? Quando olhamos para os drones, eles se encaixam nessas descrições. Veja só isso aqui. Um drone que não fazia parte da tecnologia do mundo, né, há alguns anos atrás. Né? Esses ataques das guerras eram feitos por aviões, helicópteros, tanques de guerra, mísseis, teleguiados. Não existe algo menor, algo que tem mais mobilidade, né, que pode carregar explosivos a ponto de não só atirar com uma arma, mas também de explodir um lugar e que pode ser enviado em grandes quantidades. Ou seja, ele pode ser direcionado para um lugar específico sem causar muitos danos colaterais. Então, assim, eles acabam funcionando como um juízo que vem do alto, também são executores do juízo, porque a pessoa mesmo que está atacando não está lá, ele está em outro lugar, numa base, e quem está indo é o drone. Ele é o intermediário. Então, veja que os drones hoje refletem muito esses conceitos espirituais. Por isso eu estou falando para vocês que vem do mundo espiritual e se manifesta no mundo físico. Claro, hoje com tecnologia a gente consegue entender melhor todos esses princípios, mas precisa estar com os olhos abertos para poder entender. E o nosso propósito aqui é esse, é tentar ajudar a abrir os olhos e entender que tudo que está se manifestando nas guerras hoje é um reflexo do mundo espiritual. Então veja só as características do drone. Eles operam dos céus, não tem piloto presente, encontram alvos específicos, atacam com precisão. Muitas vezes as manobras são praticamente invisíveis. Da mesma forma que nós mencionamos aqui, né, como o Zorra descreveu algo como agentes do juízo. Hoje vemos algo semelhante aqui, os drones, né, operando dos céus, não tem piloto presente, né, encontra os alvos específicos, ataca com precisão, ou seja, as manobras são praticamente quase invisíveis. E, queridos, uma coisa muito especial que tem acontecido nessa guerra é o que foi descrito, né? Nós vimos a informação, a notícia, lá de Israel, veio essa informação, de que os drones, eles foram, né, receberam as informações dos terroristas, local, hora, onde eles estariam, e os drones foram lá e executaram terroristas, somente o terrorista. Ou seja, veja o nível de tecnologia, como nós mencionamos aqui, que os ataques, ou seja, o juízo de Deus ele é preciso, né? Ele é autêntico e preciso. Ele não mais como as bombas, os mísseis gigantes que caindo no lugar explodia tudo. Os drones conseguem efetivar um ataque preciso. E Israel, com essa tecnologia, tem caçado os terroristas, esses líderes terroristas e identificado através de foto, através de tempo onde eles se encontram, rotina, e vai lá e destrói apenas o terrorista, né? Ou seja, são coisas muito profundas que estão acontecendo agora que reflete toda essa tecnologia, né? Ou seja, voltando a dizer, da mesma maneira como Deus julgava no passado, né, que isso estava totalmente no mundo espiritual, agora refletido no mundo físico através dessas tecnologias, e Israel tem desfrutado muito dessa tecnologia, fazendo ataques precisos a terroristas através dos drones, com as informações que cada um deles leva. Né? Isso é fenomenal. Por isso, queridos, a gente tem que estar atento, precisamos estar atento ao que está acontecendo realmente nesse cenário
né? Então isso reflete de fato, né, toda essa ação do mundo espiritual. Porém, o livro do Apocalipse também nos mostra que o juízo realmente virá dos céus. Nós temos Yohanan Hashaliah, o apóstolo João, ele viu, mas claro que ele não tinha linguagem tecnológica para explicar, né? Na visão da quinta trombeta, você pode verificar isso em Apocalipse, ele vê seres semelhantes a gafanhotos, de couraça de ferro, o som como de cavalos correndo, né? E aqui, claro, isso aqui abre margem para a gente poder, inclusive a gente já fez um outro vídeo sobre isso, falando sobre os helicópteros Apaches, né? Então você pode entender desses gafanhotos a aparência deles, né, como aviões, helicópteros, drones. O drone também entra aqui nesse aspecto. Quando você olha para essas imagens, não parecem animais, ou seja, sendo visto de longe, pode ser confundido com gafanhotos? Com certeza que sim. Essa imagem, por exemplo, de fundo, né, é um enxame de gafanhoto, uma nuvem de gafanhoto de animais, que na realidade aqui são máquinas, né? Então, sim, o que João estava vendo no mundo espiritual, talvez a sua visão, e acredito que sim, era uma visão do mundo moderno, do mundo tecnológico, e a sua linguagem, como não tinha tecnologia para descrever, ele faz comparações, né? E nós queremos conectar também tudo isso que falamos até aqui agora, as palavras de um outro grande rabino também, o rabino Shmuel Laniado. Esse também faz parte de um outro vídeo que nós fizemos sobre o Estreito de Hormuz. Você também pode ver aqui no link algo muito importante que tem acontecido nessa guerra lá localizada ali no Estreito de Hormuz. Então, trago essa palavra do Rabino Laniado justamente para corroborar, porque na visão dele, ele também vê seres vindo dos céus. Inclusive, ele diz caindo, como que caindo dos céus. No seu comentário do Sefer Clipás, sobre o livro do profeta Isaías. Então, veja aqui, né, justamente eu trago essa página onde está o comentário dele, onde ele vai falar sobre Botzra, né? Aqui embaixo, Veyardu Reamim Imam, né? Então, ele diz assim, e os reamim, os carneiros, poderiam ser ditos, esses animais grandes, desceram com eles. Irashi vai comentar, os reamim, esses carneiros com eles, com quem? Com os reis, os governantes, que são mencionados pelo nome de preparados, e touros, com cavaleiros e grandes homens. Quantas vezes você disse, os cavaleiros de Baxã desceram até este aqui? Então é interessante que na segunda parte ele diz que estes animais grandes desceriam dos céus junto com os reis, com os governantes, com homens poderosos. Seria uma visão profética dos aviões de guerra, os grandes porta-aviões, helicópteros de guerra, vindo e descendo dos céus? Como nós mencionamos aqui, né? Temos tanto a questão dos drones, quanto dos próprios aviões, helicópteros, navios. Então, assim, é realmente um mundo antigo, sem todo o aspecto tecnológico que temos hoje, sendo refletido hoje as suas palavras, as suas profecias. Pois então, os drones, além dos aviões, helicópteros e outros veículos de guerra, eles têm sido muito usados nos conflitos entre as nações e as guerras modernas. Nos faz pensar sobre a visão dos gafanhotos no passado, como nesse próprio link que nós fizemos aqui, né? Na realidade, quando a gente fala desse último tempo, né, dessa conexão espiritual com o cenário que estamos vivendo aqui, é muito importante a gente pensar que, de fato, esses são tempos finais, esses são tempos que estão nos alertando, estão nos fazendo despertar, porque as coisas que estamos vendo, e esse é o cenário que estamos vivendo agora, a guerra, ela é agora a guerra dos drones. Não existe mais muito contingente de pessoas no campo de batalha. Se essa pessoa ela for atingida, ela morre e acabou. Você perdeu a pessoa, perdeu a arma, perdeu as munições. Mas se essa pessoa pode estar num lugar distante e no lugar dela está indo um drone, está indo um robô, então se torna muito mais fácil, porque se esse drone ou esse robô for atingido, ele fica por lá, mas a pessoa está protegida, ela vai guiar outro drone. Ou seja, o dano não é pessoal, o dano é material e ele pode ser recuperado, né? Isso é o que nós estamos vivendo agora. É tempo final
em que esses juízos divinos, porque Deus, de uma certa forma, está trazendo decretos sobre o mundo, está julgando o mundo, e isso vai ser mais intenso até o final, conforme nós conhecemos das Escrituras, e isso já se refletindo nos nossos dias, que é os últimos dias. Bom, queridos, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Foi muito bom estar com vocês, estar de volta aqui com mais vídeos. Quero convidar você a ficar atento para o próximo vídeo que nós vamos estar trazendo aqui sobre a Europa, algo muito importante acontecendo na Europa. E vamos terminando. Novamente, eu quero lembrar vocês, deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito. Você que veio até aqui, olha, não esquece, deixa o like, isso é muito importante. E compartilhar o vídeo com mais pessoas que você puder, porque isso vai fazer ela despertar cada vez mais, ou seja, mais pessoas que precisam entender essas verdades espirituais. E esperamos vocês no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Barur, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais. Tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico, vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo, eu preciso disso, então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.